Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma história do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não se esqueça de deixar seu like e comentar sobre o que achou, isso ajudará no engajamento do canal. Gratidão. Aos 8 anos, meu pai levou eu e meus dois irmãos, um de 10 e outro de 11 anos, para pescar em um rio chamado Rio Guaíba, em Porto Alegre, Brasil. Era um dia quente e muito ensolarado. Quando chegamos lá, meu pai estava montando acampamento quando perguntamos se poderíamos subir um pouco o rio. No começo, ele disse que não, mas depois que imploramos um pouco ele concordou, mas nos disse para não entrarmos na água. Ele disse isso algumas vezes. Começamos a caminhar perto da água e chegamos a um arbusto que estava metade na terra e metade na água. Não me lembro qual de nós teve a ideia de entrar na água agarrando o mato para chegar ao outro lado. Meu irmão Marco, de 10 anos, foi o primeiro, deu alguns passos e não me lembro bem como ele perdeu o equilíbrio, mas perdeu, caiu. Então meu irmão mais velho, Carlon, tentou ajudá-lo e afundou. Não sei porquê, mas fui atrás deles. Detalhe, não sabíamos nadar. Eu olhei para entrar em pânico, eu estava realmente com medo. Lembro-me de tentar respirar, mas não conseguia, entrava água, não havia mais oxigênio. Lembro-me de mover meus braços e pernas freneticamente tentando salvar minha vida. Lembro-me do meu corpo batendo nas coisas debaixo d'água, não sei o que estava me atingindo, mas foi doloroso. Naquele dia, o rio estava se movendo rapidamente de oeste para leste em direção ao oceano. Não sei quanto tempo se passou, mas eu não conseguia me mexer mais. Lembro-me de flutuar debaixo d'água e atingir o fundo. A água estava marrom e eu não conseguia ver nada. Eu sabia que estava morrendo e gritei: "Por favor, Deus me ajude." Minha mãe costumava me levar à igreja. Não sei como, mas sabia que Deus era o único que poderia me ajudar. Foi quando eu senti minha vida se esvaindo. Então ouvi a voz mais agradável me dizendo para relaxar, e que tudo ia ficar bem. Senti então braços me abraçando, sabia que era um homem, e ele era muito gentil e gentil. Eu estava tão feliz e confuso ao mesmo tempo. Estávamos flutuando no ar. Percebi então que não estava morto, pelo menos ainda não. Senti que estávamos subindo muito rápido. Todas as minhas dores foram embora e eu podia respirar novamente. Meu corpo não era mais sólido, eu podia ver através dele, mas podia me sentir. Então eu vi que estávamos indo em direção a essa luz, lentamente no início. Quando chegamos perto da luz, a luz simplesmente me engoliu. Era mais brilhante que o sol, mas não machucou meus olhos. O anjo que estava comigo disse tchau, e desapareceu. Eu estava flutuando lá por um momento pensando: o que está acontecendo? Eu me sentia conectada a tudo e que tudo estava conectado a mim, difícil de explicar. Então senti que não estava mais sozinho. Eu podia ver a forma de um homem se aproximando. Quando ele chegou perto o suficiente, senti o mais lindo sentimento de amor e pertencimento. Não há palavras que minha mente humana possa dizer para descrever esses sentimentos, desculpe. Imagine-se em um avião, e o avião explode. Então você acorda, apenas um sonho, tipo isso. Eu estava tão feliz que eu não estava morto de verdade, mas onde estou? Aquele lugar parecia mais real do que este. Este anjo, eu os chamo de anjos, aproximou-se do meu lado direito e falou comigo, mas seus lábios não se moviam. Ele estava falando com a minha mente. Eu podia ouvi-lo através da mente, do ser e da minha alma. Ele me disse que estava lá para me ajudar com minhas perguntas. E cara, eu tinha muitas perguntas, mas primeiro ele começou a me mostrar minha vida como um filme, difícil de explicar. Minha vida estava indo para trás. Lembro-me de pensar:
Quão ruim isso pode ser? Tenho apenas 8 anos. A primeira imagem que vi foi algo ruim que fiz. Usei uma chave para arranhar um carro. Eu podia sentir a dor que causei devido a minhas ações. Então eu me lembro de pensar: meu Deus, não. Estou em apuros. Meu anjo me surpreendeu dizendo: não se preocupe, são apenas lições. Lembro-me de pensar: droga, ele pode ler minha mente também. Ele também ouviu isso e me deu um lindo sorriso. Este filme estava mostrando, segundo a segundo, toda a minha vida. Tudo o que eu via eu podia sentir os resultados disso. Tudo o que eu fazia tinha vida própria. Como quando eu senti os sentimentos e pensamentos do dono do carro, e então ele contou à sua esposa sobre isso. Eu podia sentir sua dor também, e assim por diante. Não é uma sensação boa. Ele não me mostrou apenas as coisas ruins que eu fiz. Ele me mostrou as coisas que eu fazia por amor também. Ele me mostrou a vez que levei esse menino sem teto de quem me tornei amigo. Levei-o para casa comigo, tomamos banho juntos, comemos juntos, e também lhe dei algumas roupas minhas. Eu podia sentir o quão feliz eu fiz meu anjo se sentir. Ele me disse que essas são as coisas que realmente importam, aquelas onde as coisas que farão a diferença no mundo para melhor. Como minha vida estava indo para trás, eu me vi como um bebê dentro da minha mãe, então apenas uma molécula de vida, muito, muito pequena, mas viva. Hoje, quando vejo mulheres fazendo aborto, tenho vontade de chorar. Eles não entendem que Deus lhes deu esta criança por uma razão, e que ela foi escolhida por aquela vida. Não sei como eu sei disso, eu simplesmente sei. Então o filme parou e ele disse 2 palavras e tudo o que eu queria saber foi respondido por ele. Como um pacote. Todas as minhas perguntas foram respondidas em um instante. Então eu comecei a sentir falta da minha vida, como eu a conhecia. Comecei a pensar em minha mãe e pude sentir sua dor quando soube que todos os seus filhos haviam morrido. Eu sabia que meu anjo estava me mostrando isso porque não era minha hora. Minha missão não foi cumprida. Que missão? Eu ainda não sei. Não sei quanto tempo tudo isso levou. Eu não tinha mais noção do tempo. Mas se eu tentar, levará anos para mostrar e contar tudo. De qualquer forma, eu estava com saudades da minha vida e queria voltar. Tive retrospectivas de jogar futebol com meu amigo, ser abraçado pela minha mãe, o sol, a chuva, coisas que me faziam feliz. Também percebi pela primeira vez como a terra é linda e frágil. Eu podia sentir a terra respirando como se estivesse viva. Eu podia ver uma luz ao redor de tudo o que estava vivo, árvores, flores, grama, animais, vulcões e humanos. Senti que os humanos estavam no controle de outras coisas vivas. Tenho a palavra Zaura gravada em minha mente desde então. Não sei porquê, mas o anjo me disse para não contar a ninguém e que o próprio tempo revelará. Eu disse: o quê? Então senti um choque na alma, uma sensação de que estava de volta ao meu corpo. A próxima coisa que eu sei, eu estava sendo segurada por outro anjo. Ele estava me empurrando para fora da água. Foi então que percebi que eu era humano novamente. Ai meu Deus, que sensação! Eu gostaria de poder fazer todos sentirem esse sentimento. Então senti que estava bêbado. A primeira coisa que vi foi esse lindo céu azul e pude respirar novamente. Então eu percebi onde meus irmãos estavam. Olhei para a direita e lá estavam eles, saindo da água comigo. Oh meu Deus! Obrigado! Obrigado! Tenho lágrimas nos olhos pensando nisso. Nosso Deus e Pai é tão bom para nós. Então vi pessoas correndo em nossa direção, algumas chorando, outras sorrindo e se abraçando. Eles se sentiram tão felizes quanto eu. Por quê? Então esse policial estava falando em seu rádio e disse: encontrei eles, encontrei as crianças.
Ele disse aos outros para subirem o rio. Os outros oficiais estavam procurando por nós rio abaixo onde eles achavam que estávamos. Depois de alguns minutos, eles chegaram lá e disseram: não podem ser eles. Eles não conseguiriam sobreviver 22 minutos debaixo d'água e falar sobre isso. O pessoal médico que estava lá concordou com eles, e todos voltaram rio abaixo. Eu estava tentando contar o que aconteceu, mas não conseguia falar. Quero dizer, minha boca estava se movendo, mas nenhum som. Olhei para o céu e disse: por favor, devolva minha voz, não vou contar a ninguém. Recuperei minha voz. Eu tenho um pouco de gagueira hoje, mas eu não me importo com isso. Pelo que sei, eles ainda estão procurando por nós. Não sei o que é melhor, voltar aqui, ou saber que nunca morremos. Hoje, aceito as coisas como elas vêm e tento fazer tudo com amor. Mas isso às vezes é muito difícil porque vivemos em um mundo de incertezas. As pessoas não sabem quem Deus realmente é. Eles tornam muito difícil para mim amá-los como deveria, mas eu os perdoo e os amo por dentro, mesmo que às vezes não demonstre. Deus sabe o que quero dizer. Meus irmãos e eu nunca conversamos sobre isso, até o Natal de 2007, 38 anos depois. Pergunto ao Marco se ele se lembra de alguma coisa. Ele me disse que um anjo pediu para ele não falar sobre isso. Uma semana se passou e perguntei a Carlon o que havia acontecido. Ele disse que nós morremos e que um anjo nos salvou. Ele disse que também viu o filme. Não sei porquê, mas nunca nos aprofundamos muito nessa conversa. Acho que estamos com medo de que algo aconteça, porque nos pediram para não fazer. Se vocês não ouvirem falar de mim, sabem por quê. À medida que envelheço, tenho o desejo de dizer ao mundo que Deus e o céu são muito reais. Eu tenho que ser muito responsável ao falar sobre isso. Não sinto que sou eu quem está escrevendo isso, mas minha alma. Eu rezo para que um dia a humanidade, e os filhos e filhas de Deus vivam na terra com aquele amor e paz que eu senti, e cheguem à conclusão de que somos um. Eu vi, e senti todas as maravilhas do universo, e como todas as coisas foram feitas e como a terra será um dia. Lembro-me de saber tudo isso, mas assim que voltei tudo ficou em branco. Quando saí da água, pude sentir que um pedaço daquele lugar ainda estava comigo. Eu tento contar para as pessoas e não consigo. Eu queria contar para minha mãe um dia. Mas quando eu abri minha boca eu senti esse vazio por dentro como se minha alma tivesse saído do meu corpo, mas eu estava no meu corpo, e não na minha alma só por um tempo segundo. Isso foi muito assustador. Foi o transtorno do que eu experimentei. Imagine um corpo sem alma. Vivo assim desde então, se escondendo. Liguei para Marco depois do trabalho recentemente, fiz algumas perguntas. Ele me disse que viu a luz, ele viu sua resenha e lhe contaram coisas também, ele não tinha dor e conseguia respirar. Ele se sentia amado, e que disse aos anjos que queria voltar. O anjo lhe disse para não contar a ninguém. Meu irmão Carlon diz as mesmas coisas. Todos vimos o mesmo anjo quando saímos da água. Ele tinha a pele escura, alto e bonito. Mas sem asas. Eu te conto mais algum dia. Assim espero.